Vamos lá, nossa aula de Humanidades, página 16. Vamos analisar essa imagem. No centro dela, encontramos um dos filósofos mais importantes da história da filosofia, Sócrates. Então, olha bem no meio aí, ele de branco, com a mão levantada. Observa bem. O que tornava Sócrates tão destoante dos outros cidadãos de Atenas era sua humildade em admitir que era ignorante e que precisava ir além do conhecimento do senso comum que lhe era imposto como verdade absoluta. A gente viu lá atrás o senso comum, que eram aquelas ideias que as pessoas tinham, mas que não era nada comprovado. Era aquilo, a maioria concorda, então se tornava verdadeiro. Sócrates, quando fala aí que ele admitia que era ignorante, não é ignorante de ser assim uma pessoa estúpida, sem educação, bruta, não. Ignorante seria no significado de sem conhecimento. E ele achava que o conhecimento ele tinha que ir além desse senso comum. Não poderia ser somente, acreditei porque o fulano falou e está tudo certo. Não, ele queria prova. Ele queria saber além do que os outros sabiam. Assumir a ignorância é o pontapé do pensar filosófico, ou seja, é o início. Se você achar que sabe tudo, você não vai conseguir ir adiante. Então, a primeira coisa é você assumir que você não conhece tudo. Só sei que nada sei é a porta de entrada para saber de alguma coisa. Quando Sócrates utilizava do método que mais tarde seria conhecido como a dialética e questionava todo o conhecimento dos que debatiam com ele, o que ele buscava era incentivar as pessoas para que elas fossem além da superficialidade das ideias e conseguissem criar conceitos. Vamos aprofundar esse assunto para entendermos melhor? Então, quando ele fala só sei que nada sei, é uma frase muito marcante de Sócrates. É porque ele admitia que ele não sabia tudo, ou ele não sabia nada, ele tinha muita coisa para aprender ainda. O método dialético socrático é um sistema de questionamento que tinha como objetivo trazer luz às falsas ideias que sustentavam os conhecimentos do senso comum. Então, esse método que ele usava, chamado método dialético socrático, era através de questionamentos, de perguntas, de procurar saber. E para que ele fazia isso? Para que as pessoas descobrissem o novo, não ficassem satisfeitas somente naquilo que era passado de pai para filho sem ter prova nenhuma. Sócrates, somente com perguntas, colocava em dúvida as certezas de quem se propunha a debater com ele. Então, chegava uma pessoa certa de que aquilo era verdadeiro, ele começava a questionar, começava a fazer perguntas para aquela pessoa ver que aquilo não era verdadeiro. Ou então até ter certeza de que aquilo era verdadeiro, mas com provas. Que tal treinar esse método? Observe a disputa com seus amigos. Observe e discuta com os seus amigos os exemplos a seguir. Vamos lá, primeiro exemplo. Primeira pergunta. Os deuses gregos sempre estão certos? Resposta: sim. Eles são deuses e ninguém sabe mais do que eles. Alguns deuses discordam uns dos outros? Sim, eles não concordam sobre tudo. Então, os deuses discordam sobre o que é verdadeiro? Sim. Portanto, alguns deuses podem estar errados às vezes? Já que eles brigam, alguém deve estar errado, certo? É sim. Sendo assim, os deuses não podem estar certos em tudo. Então, olha só. No começo falou que os deuses sempre estão certos. No meio das perguntas, qual a conclusão que chegou? De que, na verdade, eles não estão certos em tudo. Tá vendo?
Então as pessoas todas acreditavam que os deuses sempre estavam certos. E através dos questionamentos, das discussões, das conversas, chegou-se à conclusão de que não, nem sempre os deuses estão certos. Os deuses gregos, né? Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá, página 17. Os adultos estão sempre certos? Sim, eles são adultos e nenhuma criança sabe mais do que eles. Alguns adultos discordam uns dos outros? Sim, já vi isso várias vezes. Portanto, os adultos discordam sobre o que é verdadeiro? Sim. Então, alguns adultos podem estar errados às vezes? Já que eles brigam, alguém deve estar errado, certo? Sim. Dessa forma, os adultos não podem estar certos de tudo. Estou falando isso para sair discordando de pai e mãe, não, hein? Tá? Mas quem sabe tudo? Será que eu estou sempre certa? Eu sempre sei tudo o que fazer? Claro que não. Então, as pessoas, a partir desses questionamentos de Sócrates, eles chegavam a conclusões mais verídicas, mais verdadeiras. A partir dos exemplos acima, a sua tarefa é escolher um tema e utilizar o método dialético para se chegar a uma conclusão. Isso daí a gente vai ver um outro momento para fazer, porque para fazer isso, a gente vai ter que fazer uma chamada pelo Zoom, tá bom? Para um ir perguntando, o outro ir respondendo. Então, esse não vai ser feito agora. Dialogando. Observe as imagens de determinado objeto. Então, estão aí as imagens. Eu vou ler, mas as respostas vão vir depois, durante a correção no grupo, tá bom? O que está sendo representado nessa imagem? O que torna uma cadeira uma cadeira? O que faz de um objeto ser uma cadeira mesmo? Você acha que o conceito de cadeira se difere do nome cadeira? Justifique sua resposta. Quando eu falo conceito, é a explicação do que é. A explicação do que é cadeira é diferente do nome cadeira? Depois a gente fala isso no grupo. Teorizando. Estudamos as ciências a partir do seu objeto de estudo e do seu método. Por exemplo, a história tem como objeto de estudo o passado, bem como os acontecimentos históricos. O método utilizado por ela é a análise de dados, de documentos históricos e o confronto das diferentes narrativas sobre o tema proposto. Isso daí a gente até viu um pouquinho em português, né? No relato histórico. A biologia estuda toda forma de vida utilizando testes das teorias elaboradas. A filosofia, como qualquer outra ciência, possui também seu objeto e seu método. Então, cada área do conhecimento, ele vai estudar alguma coisa e vai usar um método para conhecer aquilo. Né? A geografia estuda a Terra, né? A parte física da Terra. E ela vai usar um método para determinar esse conhecimento. E assim por diante, a matemática, a filosofia, né? Todas essas disciplinas. Objeto. A filosofia tem como objeto de estudo os conceitos centrais da realidade que nos cerca. Ela se debruça sobre os pontos fundamentais da ciência, da arte, da política, da religião. Também aborda questões como o conceito de Deus, do bem e do mal, do belo, do conhecimento, da ética, da verdade, do amor, dos afetos. Basicamente, as áreas em que a filosofia atua são antropologia filosófica, epistemologia, estudo sobre o conhecimento, ética, filosofia política, estética e filosofia da ciência. Então, a filosofia ela tem
uma área de conhecimento muito grande. Às vezes a gente nem imagina isso. Conceito. Sem sombra de dúvidas, você já deve ter se deparado com a palavra conceito nos materiais didáticos de ciências, geografia, matemática e principalmente os de filosofia, não é mesmo? Você saberia, portanto, o que é conceito? De uma forma geral, o conceito pode ser definido como um termo que explica em uma ou duas palavras uma ideia ou fato mais complexo. Foi o que eu falei lá atrás, né? Seria uma explicação do que é aquilo. Normalmente, é caracterizado por um nome, mas não é somente um nome, pois temos casos em que diferentes nomes exprimem a ideia de um mesmo conceito. E de maneira precipitada, conceitos diferentes podem vir a ter o mesmo nome. Definir um conceito não é uma tarefa simples. De maneira breve, podemos comparar sua função com a da linguagem, ou seja, conceito tem função de comunicar. Quando fala aqui no conceito ali, né, pode ser o mesmo conceito com diferentes nomes e o mesmo nome com diferentes conceitos, é aquele exemplo que eu já devo ter falado com vocês, né? Se eu falar só assim, manga, você vai saber de que manga que eu estou falando? Você vai saber se é a manga fruta ou se é a manga de uma camisa, por exemplo? Então, às vezes, as palavras têm conceitos diferentes, né? Têm significados diferentes. O conceito surgiu na filosofia como uma ferramenta para expressar a essência do objeto que o filósofo está analisando. A busca da essência também vem dos filósofos gregos, que procuravam entender e encontrar a essência necessária dos seus objetos de análise. Quando falamos de essência necessária, estamos saindo da superficialidade do objeto e pensando o que o torna necessariamente daquela forma e que em nenhum outro mundo possível seria diferente. Então, é para ter a prova. Aqui a gente fala que, deixa eu pensar num exemplo aqui, a mulher pode ter filhos. Isso vai ser em qualquer lugar do mundo, esse conceito vai ser empregado. Isso que ele quis falar. Então, não tem outro lugar possível que aconteça diferente. Vamos pensando em uma cadeira, por exemplo. O conceito de cadeira está muito além dos seus formatos, das cores, dos tamanhos, do material de fabricação. Foi o que foi visto lá na página de trás, né? No Dialogando. Tem cadeira alta, tem cadeira baixa, tem cadeira de madeira, tem cadeira de ferro, tem cadeira acolchoada. Um é fabricado por uma fábrica, o outro é feito por outra fábrica. Os tamanhos são diferentes, as cores são diferentes. Afinal, não importa se ela é vermelha, azul ou rosa, visto que continua sendo uma cadeira. Não importa se é feita de alumínio ou madeira, ela continua sendo uma cadeira. O conceito busca racionalmente aquilo que torna todas as cadeiras cadeiras. O que há nela de eterno e imutável que vai além de uma simples forma física. Definir conceitos é ir além do que a superficialidade apresenta. É organizar o conceito do mundo, tornando inteligível. Então, quando fala cadeira, não posso falar por que aquilo ali é uma cadeira. Ah, porque é de madeira. Porque toda cadeira é de madeira? Ah, porque é para sentar. Por quê? Só se senta na cadeira? Eu não posso sentar num sofá? Eu não posso sentar no banco? Eu não posso sentar no chão? Ah, porque tem um encosto. O banco do carro tem um encosto também, não é uma cadeira. Então, as características para formarem esse conceito, eles têm, quando fala da superficialidade, ou seja, não pode ser assim uma coisa muito simples. Tem que ser muito bem formulado para ter certeza daquilo
e não haver confusão com outra coisa. Um dos primeiros passos que precisamos dar quando nos deparamos com um problema filosófico é procurarmos entender bem o que ele quer dizer, o que significam os conceitos utilizados e quais são suas definições. Então, não adianta olhar um problema, uma situação, e já ir resolver de qualquer maneira, não. Tem que ter análise, compreensão, buscar saber o que é, por que é. Uma boa interpretação é muito importante para o êxito de um trabalho filosófico, foi o que eu falei, né? Quando eu falo uma boa interpretação, é procurar saber, né? Ver direitinho, igual quando eu falo no texto de português, né? Leia com atenção, volta a ler de novo. Por quê? Para você saber exatamente as coisas, para você saber certinho o que aconteceu. Afinal, precisamos ter domínio do que está sendo discutido para conseguirmos chegar a uma conclusão, não é mesmo? Vou voltar no exemplo de um texto de português. Se você não lê direito, você vai conseguir responder direito? Se você não entender, você vai conseguir fazer a interpretação? Então, é preciso ter domínio. O que é ter domínio? Vem da palavra dominar. Né? Você tem que dominar aquele conhecimento, você conhecer ele muito bem, você entender, você saber o porquê. Assim você vai poder responder. Página seguinte, método. O método filosófico é estruturado por argumentação, discussão e reflexão. Vamos retornar à polis grega, modelo das antigas cidades gregas, nas quais os debates e uma boa argumentação eram fundamentais para a vida pública e conferiam status àqueles que a dominavam. Lembra que a gente viu lá também, acho que foi na primeira apostila, se não me engano, né, que eles se reuniam numa praça para poder discutir, né? A praça era Ágora, lembra? Então, quem sabia discutir, não é discutir de brigar, não, é discutir de questionar. Quem sabia questionar, quem sabia responder, quem sabia os porquês, eram tidos com status, ou seja, eles tinham importância. A vida política na polis era bem diferente da que vivemos hoje. Naquela época, as decisões políticas eram resolvidas por meio de uma grande discussão pública em que todos os cidadãos, que eram os homens livres, poderiam participar e votar. Lembrando que o que está falando de cidadão aqui eram os homens livres, então escravos, crianças, mulheres, ninguém poderia votar naquela época, né? Então era tudo resolvido assim. Iam para aquela praça, discutiam, chegavam às conclusões. O voto lá, quando fala que votar, não é igual a hoje, não. No meio da praça, quem aceita isso? Eles levantavam a mão, sabe? Ou então falavam na frente de todo mundo. Não tinha nada de voto secreto, não. Ter domínio de uma boa argumentação e retórica, portanto, era essencial para que eles conseguissem expor seus pontos de vista para que a opinião fosse aceita. Quando fala de argumentação e retórica, é a pessoa saber falar e saber convencer o outro do verdadeiro. Se você não conhece uma coisa, você vai conseguir falar com detalhes sobre ela, né? Então, eles tinham que conhecer, falar com certeza, falar com... Como é que eu posso dizer? Eles tinham que falar assim com empenho, sabe? Saber o que estava falando, porque assim as pessoas iam acreditar. Filosofar é analisar os conceitos, ter um olhar crítico sobre o que foi dito e conseguir estruturar as teorias. Então, quando fala de filosofar aqui, o fulano está filosofando. Esse filosofar não é você só ouvir e aceitar. Não, você vai questionar, você vai querer saber o porquê, você quer ter certeza disso. Depois de você argumentar, tenha certeza, aí sim. É saber utilizar-se do método possibilitando que o pensamento se estabeleça de forma organizada, principalmente de forma crítica, acerca de um problema. Então, volto lá na interpretação.
tem que se organizar, organizar seus pensamentos, ter certeza daquilo. Para o filósofo Platão, agora é outro, a gente já falar de Sócrates, né? Agora outro filósofo, Platão. Filosofar é usar o conhecimento racional, que vem a ser uma das essências do ser humano, para o proveito do próprio homem. De nada vale aprender a transformar pedra em ouro sem saber utilizá-lo em benefício máximo. Então, para ele, o conhecimento, ele tem que ter certeza, conseguir interpretar e fazer proveito desse conhecimento. O que adianta eu saber tanta coisa e não usar esse saber para nada? Foi o exemplo que ele deu ali, né? Saber transformar pedra em ouro, mas não saber utilizar o ouro em nada. O que adianta eu saber transformar pedra em ouro? Conforme já dito anteriormente, o avanço da ciência provocou guerras, fomes e desmatamento. A tecnologia só é válida quando se sabe utilizá-la, e é dessa forma que o pensar filosófico se encaixa. Ele permite ao homem raciocinar sobre as possibilidades de utilizá-la de forma satisfatória. Tá vendo como é que a filosofia não é nada velho, nada antigo? Hoje, né? Usando as tecnologias, é aí que se encaixa a filosofia, no pensar, no saber utilizar aquela tecnologia. A filosofia não é um saber acabado. O interessante é quando você pensa sobre o que ela é, você já está filosofando. Então não acredita-se que a filosofia é isso e acabou, não. Podemos levantar mais questionamentos, mais argumentação, mais perguntas e, de repente, uma coisa que hoje acha-se que é certo, aí vou ver que não era bem aquilo. Para Kant, é impossível aprender o que é filosofia, pois só é possível aprender a filosofar. Então, esse pensador chamado Kant, ele via que a filosofia, né? Não tem como eu saber hoje o que é a filosofia, ponto e acabou. A gente consegue filosofar, questionar, argumentar, procurar saber, mas como a filosofia não é nada pronto e acabado, a gente consegue continuar desenvolvendo essa filosofia ao longo da vida. Filosofar é garantir o direito de você mesmo refletir sobre sua realidade, sobre o que você já conhece, sobre sua vida. O filosofar é um eterno ato de se espantar com as sutilezas que o ir além do senso comum pode proporcionar. Quando fala de se espantar, né, é que nunca está acabado. Sempre vai ter algo novo. Sempre vamos ter novos questionamentos, novas perguntas e novas realidades. Dessa forma, convido você para fazer parte das aulas de filosofia, compreendendo-a como um processo que pode ajudá-lo a organizar seus conhecimentos e a sanar suas dúvidas, bem como ensiná-lo a utilizar seus métodos lógicos para fortalecer seus discursos. Não a veja como um processo acabado e estático. Uma coisa estática é uma coisa parada. Não. Ali sempre que a gente está filosofando e questionando, vai surgindo coisas novas. Agora, vem os exercícios de fixação. Temos aí página 19, 20, 21 e 22. Aí vai ter uma boa revisão de coisas que nós já aprendemos, não só na aula de hoje, tá? Então, vocês vão ter que voltar às páginas e consultar a apostila, porque hoje a aula foi muito falada, muito filosofada, tá bom? Vão lá, mãos à obra, voltem às folhas e pesquisem, tá? Não tentem fazer de cabeça sem ter certeza do que vocês estão respondendo. Mãos à obra.